E você, é pessimista? Conhece alguém que seja? Eu não me considero uma pessoa pessimista, pra mim o copo tá sempre meio cheio. E eu conheço pessoas pessimistas, mas pra mim não é um problema conviver com elas. Eu me considero uma pessoa bem otimista, acredito que a gente tem que pensar que as coisas vão dar certo para no final elas darem certo. Eu não me considero uma pessoa pessimista, conheço pessoas pessimistas, mas para mim também não é um problema e para mim é até bom para ajudar e dar esperança para essas pessoas. Infelizmente eu conheço. É chato, porque a pessoa sempre tem um comentário negativo, ela não quer fazer planos, ela não quer sair, então ela acaba te travando. Você quer fazer as coisas, ela não quer fazer nada. Eu me considero não pessimista, sou muito otimista. Pessoas pessimistas eu não conheço porque eu não convivo com gente pessimista. Algumas pessoas falam que eu sou pessimista. Na verdade, eu me considero neutra. Eu sempre espero mais ou menos o pior porque a decepção é menor se acontecer alguma coisa errada. E se for bom, eu fico feliz e tudo certo. Não, eu sou bem otimista, na verdade. Eu venho de uma família super pessimista, minha mãe é super medrosa, então em contraste a isso eu acabei virando uma pessoa bem otimista, sempre tento ver o lado bom das coisas. Eu não me considero pessimista, na verdade eu sou ao contrário, eu sou muito positiva. E isso é um pouco ruim porque eu acabo me frustrando bastante. É interessante, né? Porque, primeiro, é claro, a gente está falando aqui, as pessoas estão falando aqui do pessimismo no sentido do senso comum, né? Por isso que, por exemplo, um deles diz que a mãe é muito pessimista, tem medo de tudo. E aí ele foi para o contrário disso. Na realidade, se você pegar, por exemplo, Nietzsche, um dos grandes filósofos pessimistas, que é muito... O filósofo, quando é pessimista, ele é sempre mais complicado do que pessimista, né? O Nietzsche não tem nada, a filosofia do Nietzsche não tem nada de discurso contra a coragem. Pelo contrário, né? Quer dizer, se você tem uma visão negativa da realidade, você pode acabar virando uma pessoa que é mais corajosa do que os outros. Porque você pode olhar o otimismo como uma forma de você negar as dimensões sombrias da realidade, entende? Mas, normalmente, o discurso da oposição pessimista-otimista, principalmente hoje em dia, quando você põe a câmera na frente de alguém, se ela fala que é pessimista, podem achar que ela é meio chata, como alguns falam, de pessimistas chatos. Agora, muitos filósofos são considerados pessimistas, não é? É o conhecimento que traz pessimismo? Primeiro, há uma discussão muito antiga, que data desde a medicina grega. O temperamento melancólico, como falavam os gregos, é tomado como um temperamento contemplativo, mais triste, e que por isso mesmo enxerga as coisas melhor do que os otimistas. Por isso a indagação da medicina grega, alguns falam do Aristóteles, outros falam do Teofrasto, que era discípulo do Aristóteles, contemporâneo do Aristóteles, me espanta o fato de que os homens mais inteligentes que eu conheci eram todos melancólicos. Freud também pensava desse jeito, quer dizer, essa imagem de que o conhecimento tem um peso, tanto que nas artes plásticas você tem muitas vezes a imagem de uma mulher representando a razão, né? Como que encostada assim numa mesa, uma caveira, livros, vela, a melancolia. E Pondé pensa desse jeito? Não necessariamente porque você é melancólico, com quadro clínico melancólico, isso significa que você tenha um repertório profundo ou uma reflexão profunda sobre as coisas. A melancolia não basta, né? Agora, há um risco sentido por todo mundo que se aprofunda de fato no conhecimento, de que em alguma medida esse aprofundamento provoque uma maior lentidão na alegria ou na adesão a coisas que muitas pessoas aderem de forma muito fácil, né? Então, eu penso assim e não sou eu o único que pensa assim, né? Agora, além desse vínculo entre melancolia e conhecimento, existe também aqueles filósofos que são pessimistas na sua obra, entendeu? Que descrevem uma visão pessimista de realidade.
Agora, você já citou aqui Nietzsche, né? E Schopenhauer, que é muito citado também quando a gente fala de pessimismo. O que vale chamar a atenção aqui na obra dele em relação ao pessimismo? O Schopenhauer, que é um pouquinho antes do Nietzsche, ele é muito importante na história da filosofia. Ele viveu no século XIX, né? Ele é muito importante na história da filosofia, porque o Schopenhauer ele estabelece uma espécie de ruptura na história da filosofia. A história da filosofia, ela sempre foi massivamente associada à ideia de que existe um logos, uma razão, ou Deus, no caso dos cristãos europeus, né? Que é bom, que pode estar ruim, mas a gente trabalha para melhorar. Entende o que eu estou dizendo? Que existe uma racionalidade do universo, que a moral, inclusive, pode estar ligada a essa racionalidade. A filosofia mainstream, como a gente fala, ou solar, como se fala, é uma filosofia que sempre foi vinculada, digamos, a essa ideia, essa apreciação benigna da realidade. Quer dizer, o conhecimento te mostra que há a parte ruim, mas dá para a gente mudar isso, ter um lado otimista para fazer melhor. Porque, no fundo, o ordenamento é bom, certo? A organização. Está dando pau, mas se a gente entender e explicar, trabalhar e tal, a gente consegue pôr esse ordenamento muito melhor em ação. Schopenhauer é um filósofo que disse o ordenamento é mau. Ele reencontra o gnosticismo, mas sem Deus nenhum, tá? Ele não é gnóstico, não tem Deus mal nenhum na história. Mas ele vai dizer que tudo que existe, a substância de tudo que existe é uma vontade louca, irracível, cega, insatisfeita, que, portanto, produz violência na natureza inteira, inclusive em nós, e ele é o filósofo que faz esse corte, dizendo, peraí, vamos parar com a filosofia solar, vamos para a lunar, no sentido de sombrio. O Freud, com o seu conceito de pulsão, né? Inclusive pulsão de morte, o Freud, aquilo que ele pensava como pulsão, é diretamente descendente da noção dessa vontade do Schopenhauer. Cruel, insatisfeita, repetitiva, que não adianta negociar com ela. Não tem como negociar com ela, porque ela fica o tempo inteiro se repetindo, quero, quero, quero. Às vezes você até tem a impressão que é isso quando você vê algumas pessoas comprando coisas por aí.